Esse negócio de quebrar pilar, de quebrar viga para passar cano e para passar fio, não existe, pessoal. Não. O Você acha projeto, que quando você... teremos um outro Oscar Niemeyer na atualidade? Beto, eu me vejo projetando para o Elon Musk. Eu me vejo naturalmente projetando. Olá, sejam muito bem-vindos ao Pô de Prosa. Estamos aqui para mais um episódio super especial. Nós já estamos no episódio de número 25. Exatamente. Nós já estamos no episódio de número 25. E para esse episódio, nós temos a honra de estar aqui com Luiz Santi. Falei correto? Certo. Seja muito bem-vindo, Luiz. É um prazer poder falar com você. Nós temos aqui um grande desafio, né? Porque nós estamos vindo aí de uma sequência de vídeos, né, de conteúdo técnico voltado para a área das engenharias, e hoje nós trouxemos aqui o Luiz para falar justamente de uma área tão importante quanto, mas diferente um pouco aí das engenharias, né? O Luiz está aqui e vai falar para nós sobre arquitetura e design de interior. Totalmente diferente daquilo que nós temos feito até aqui, mas não menos importante, eu acredito que será também um conteúdo de extremíssima qualidade, né, e que vai realmente servir aí de valor, né, para os nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo, Luiz. Muito obrigado. Luiz, vamos começar aqui então. Eu gostaria que você já fizesse a sua apresentação, mas antes eu gostaria de deixar alguns agradecimentos. Nós não podemos deixar de lado aí os agradecimentos. Verdade. Primeiro, mandar um abraço aí para a turma do Rio Grande do Sul. Nós estamos aí através da TV Mais. É um prazer poder falar com vocês. Continue nos acompanhando. Através do YouTube, vocês irão nos encontrar @podprosa.p, Instagram, @podprosa.pp. É um prazer ter vocês aqui conosco, né? E curta aí, comente, entre nos nossos canais, se inscreva nos canais e vamos fazer com que este conteúdo também chegue a um número maior de pessoas. Agora sim, Luiz, muito obrigado pela sua presença. Me conta um pouquinho sobre quem é o Luiz, de fato, né? Eu gosto de começar dessa maneira para a gente nivelar aqui e nos familiarizar. Luiz Santi, nascido em 1979, em BH, sempre teve um gosto por arquitetar. Ainda nos primórdios, nos planos iniciais da escola de ensino fundamental, eu já tinha como hábito desenhar, e naquela ocasião, interessante, Regis, que naquela ocasião os professores eles não tinham esse entendimento, para eles era déficit de atenção. E naquela ocasião, eu recordo certa vez que, durante a aula, eu estava desenhando, fazendo casa e assim por diante. E teve um professor que, certa vez, preocupado em eu estar sempre fazendo ali desenho e tal, projeto, desenho, na verdade, em rabisco. Entrou em contato com minha mãe foi até a escola e eles, naquela ocasião, tratou como déficit de atenção. É interessante que esse déficit de atenção me acompanhou durante primário, fundamental, ensino médio, na faculdade. Na faculdade ainda, vocês acreditam que eu projetava, mas já de uma maneira já fazendo trabalho já profissional para engenheiros e arquitetos também. E, enfim, aquilo que era tratado como déficit de atenção, hoje, na verdade, eu tenho como profissão, é minha carreira. E amo verdadeiramente o que eu faço. Meu pai, Luiz Carlos, um grande abraço para ele e minha mãe também. Eu sou o filho do meio de 5 filhos, sempre sonhador. Meu pai, na ocasião, ele trabalhava para uma empresa que se chamava Asia Brau Boveri, ABB, de contagem, inclusive até aposentou nessa empresa. E meu pai tem uma trajetória inspiradora porque era um pai que estava sempre trabalhando. E aquilo que nós conversávamos no carro,
eles sempre trabalhando mais em prol da família, de fazer o melhor para a família. E crescendo naquele ambiente, e no ambiente de sempre querer escrever, desenhar e tal, eu projetava naquela ocasião grandes sonhos de me tornar um arquiteto. Na ocasião, ainda criança, e pelos familiares, os familiares também, eles debochavam quando eu falava que eu ia ser um arquiteto e tal. Quando eu mostrava para eles o desenho da minha primeira casa que nós fizemos, eles riam. Por quê? Porque a nossa origem, nós somos, entre 1997 a 2004, eu morei na Vila Ideal, em Ibirité. E o meu sonho, os meus objetivos, ele não se condizia com o local. Por quê? Para as pessoas que moravam conosco lá, para eles, aquele sonho era demasiadamente grande para mim. No entanto, pessoal, olha, a Bíblia fala assim que, em Provérbios, eu posso trazer rapidinho? Com certeza. Em Provérbios, assim como o homem pensa, ele é. Naquela ocasião interessante, que eu já projetava que eu trabalharia nessa área, inclusive também eu tinha um outro hobby, que era escrever. Eu sempre gostei muito de escrever. E quando eu compartilhava com as pessoas, meus familiares, parentes, acerca do meu sonho, dos meus objetivos, eles riam. Por quê? Porque não era a nossa realidade. No entanto, pessoal, em 2001, aconteceu, eu publiquei meu primeiro livro, morando ainda na periferia, Vila Ideal. Na ocasião, foi repassado por muitos jornais, e um deles, a capa trazia assim, olha, garoto de periferia, ao invés de cursar a faculdade, publica livro. E aquele primeiro livro, chamado Ausência, repercutiu, inclusive eu fui dar, na ocasião, também até uma entrevista lá no Rio de Janeiro. E tive uma oportunidade promissora de conhecer o Diniz Pinheiro, Toninho Pinheiro, na ocasião, que fez com que a minha carreira, o que eu sou hoje, acontecesse. Por qual motivo? Porque naquela ocasião eles acreditaram. Eles acreditavam que não era somente um garoto de periferia. E o mais importante que eu quero deixar para muitos jovens que está nos assistindo, inclusive meus filhos que estão aqui presentes, não é o lugar que faz a pessoa. Nós conseguimos transformar o lugar e ser uma referência de história, de superação. E acredite, se nós sonhamos, nós somos capazes de fazer. E aí foi acontecendo, e em 2001, o primeiro livro, chamado Ausência. Em 2004, o segundo livro, chamado Indissolúvel Tempo. E sempre trabalhando arquitetura, na ocasião não era arquiteto, mas sempre trabalhando a escrita com a arquitetura. Eu vejo muita ligação entre a arte de escrever e a arte de projetar. Show aí de um bola. pouco da história. E quando você fala aí sobre arquitetura, e você fala também sobre sonhos, né? Se nós podemos sonhar, nós podemos realizar. Sim. Né? Eu também compactuo da mesma ideia. Eu acredito nisso. E a arquitetura, querendo ou não, ela é a arte de transformar em realidade o sonho das pessoas. Sim. Né? E aí talvez eu já vou dar um salto aqui muito grande, né? Mas eu gosto muito dessa pergunta. Eu sou projetista de profissão e tem muitas coisas que eu ainda não projetei, mas que eu gostaria. Existe algum projeto que você ainda não fez, mas que gostaria? Que você, poxa, está aí um projeto que eu gostaria de estar trabalhando como arquiteto? Eu tenho muito desejo de fazer projeto social, fazer uma arquitetura acessível. Durante muito tempo, a arquitetura é um tabu. A arquitetura, geralmente, é acessível somente para a classe A e B. A classe C, eles têm, de certa forma, uma resistência, porque, dado o custo e honorário. No entanto, acredite ou não, mas há preço para público A, B e C, e minha vontade, meu sonho, é fazer projeto social voltado também para a periferia. Inclusive, no futuro próximo, eu quero apresentar um projeto em Teresópolis, Betim. Quero estender para Vila Ideal e Ibirité, de onde eu vim. Inclusive, é um orgulho ser brasileiro, sobretudo mineiro, da cidade de Ibirité, cidade que eu tanto amo. Luiz, você acha, então, que é possível nós termos construções, né? Porque quando nós falamos da arquitetura, querendo ou não,
primeiro pensamento que vem à nossa cabeça é sempre aquelas construções mais rebuscadas, Sim. tal. Você acha que é possível nós termos essa, vamos dizer assim, qualidade, termos também estética a baixo custo? Sim. Hoje, inclusive, o patrocinador do desse programa, que está sendo o Moura e Silva, ele, inclusive, o preço dele é diferenciado e eu consigo adequar, através do briefing, eu consigo entender a realidade financeira do cliente e chegar à edificação dele o mais próximo da realidade financeira dele. Tá? Isso aí, depois, primeiramente com o cliente, depois do anteprojeto aprovado pelo cliente, parte-se, então, para o projeto técnico, que é o projeto arquitetônico, e aí eu sento com o Rodrigo e nós alinhamos a melhor condição possível, mas é possível sim. Tá? É possível sim, é que nem você compra uma roupa, você consegue vestir muito bem com uma roupa de grife, mas também você consegue ir em lugares, por exemplo, Barro Preto, e comprar umas roupas bacanas, e fazer trazer um conceito para você. Da mesma maneira, para a residência também, a gente consegue adequar. Legal. Então fica aí a dica, pessoal, né? Fica a dica. O depósito Moura e Silva fica em Igarapé. Para você aí de Igarapé e região, não somente Igarapé, mas para você de Igarapé e região que está aí nos escutando, entre em contato aí com Moura e Silva e eles podem ser aí um parceiro para sua obra. E não somente Moura e Silva, né? Porque tem também os Zantos e Zantos. Exatamente. Entre em contato e eu tenho certeza que eles poderão te auxiliar aí neste momento. No momento da construção, que é um dos bens, na verdade, eu acredito que é o bem mais, vamos dizer assim, o valor mais agregado, né? Que o ser humano aí vai pleitear, né? Ou talvez o primeiro, que é a residência, é a casa, né? E é o sonho de consumo da grande maioria das pessoas, né? As pessoas, principalmente no Brasil, nós temos sempre aquela questão, né? Eu vou começar a trabalhar, alguns pensam, vou comprar meu carrinho, vou comprar minha casa. Outros, não, vou começar a trabalhar, comprar minha casa. Né? E pode entrar em contato, então, com os Zantos e Zantos para te auxiliar neste momento da construção. Exatamente. Agora me fala aí, a arte da arquitetura, em qual momento, como que funciona esse briefing que você faz com seu cliente, como que é este estudo, né? Como que faz para a pessoa, e aqui vamos explorar a classe C, para que ela tenha acesso aí, quais que são os trâmites, como que acontecem as coisas, como que as coisas acontecem? Tá, como que acontece? O primeiro procedimento é visitar o cliente, e eu prefiro visitar não somente um membro da família isolado, eu prefiro falar com a família toda, entender a necessidade de cada morador do imóvel. E, a partir de entender isso presencialmente, faz-se a medida do local, da casa, e volto para casa cheio de trabalho. Chegando no escritório, eu já mando para o cliente já o briefing. O briefing é um questionário de aproximadamente entre 4 a 5 páginas, que vai literalmente esquadriar o cliente. Eu vou entender, através do briefing, quais as diretrizes para o meu projeto. Por exemplo, eu vou ter imagem de casa, de fachada, que o cliente se identifica. Eu vou ter a referência de paleta de cores, quais cores o cliente mais gosta. E, a partir dessas informações, a junção dessas informações, eu consigo chegar no primeiro resultado, que é o anteprojeto. E o interessante, Regis, que acredito que eu não conheço ainda, não tive a oportunidade de conhecer um arquiteto que trabalha, às vezes, em um dia, para fazer um projeto de 300 metros quadrados. E, quando eu falo com você um projeto de 300 metros quadrados, eu não refiro somente a um esboço. Um projeto de um cliente, eu quero entender, o projeto ele tem que ter a identidade do cliente, não é a identidade do arquiteto, não é a identidade do engenheiro, porque quem vai morar na casa, quem vai vivenciar os ambientes na casa é o cliente. Ou seja, tem que ser um projeto personalizado. Geralmente, esse projeto, eu trabalho ele de 1 a 15 vezes. De 1 a 15 vezes, dá uma prancha muito grande. Eu trabalho resolvendo todas as possíveis problemáticas. A implantação correta no terreno,
a questão do sol, da ventilação, para aí, então, chegar no resultado final e apresentar para esse cliente ser o anteprojeto. O interessante é que nessa reunião, Regis, de anteprojeto, é a planta baixa, já com... Eu até avanço um pouquinho, eu já faço já o projeto humanizado. O projeto humanizado ainda é a planta baixa, com todos os móveis, com todo o mobiliário e cotação. E nessa fase de apresentação de anteprojeto, de 10 a 1 cliente, eu vou falar com você que dificilmente um cliente volta. Porque eu trabalho as questões tão amarradas, tão ligadas diante da necessidade do cliente, que o cliente gosta. Inclusive, no carro, eu falava com você que, certa vez, apresentando um projeto para um cliente na região de Birité, ali, Morada da Serra, não sei ao certo, Serra Dourada. Na hora da apresentação, a emoção foi tão grande assim que ele se emocionou e chorou. Uhum. E por quê? Porque o briefing, ele me dá esse norte, esse direcionamento de entender realmente o que o cliente quer. E o mais importante, fazer com que cada ambiente seja uma extensão de conforto, de viver bem, de receber e acolher os seus amigos e, principalmente, a família viver bem. Esse é o desafio. Aí, eu não sei se ficou bem claro aí a questão do briefing, é entender verdadeiramente assim o que está por trás daquele sonho, daquele objetivo do cliente, para, então, fazer um anteprojeto. Maravilhoso. Não, enquanto você faz o que ama, né, com certeza o resultado ele é totalmente diferente, né? Porque aí você vai conseguir entrar com o técnico, né, Exato. os recursos técnicos e também com a paixão, Exato. né? Ou seja, é a habilidade e a criatividade, Sim. né? Agora, Luiz, eu sei que quando a gente fala de engenharia e arquitetura, aí é principalmente a engenharia civil, né? Nem sempre esse casamento eles são um dos melhores, né? E aí, como que funciona? Quais que são os desafios aí que são comuns no mercado entre a engenharia conceitual, talvez aquela engenharia, né, vamos dizer assim, mais segura, mais... Está me fugindo a palavra. Oscar Niemeyer. Não seria. Quanto conservadora, Sim. aquela engenharia mais conservadora, que não... Poxa, para que inovar? Eu acho que este formato, a gente chegou até aqui sempre fazendo dessa maneira, aí, de repente, entra a arquitetura, que quer vãos mais... né, mais amplos, o sem pé pilar direito, sem pilar no meio. Inclusive, mandar até um abraço para o Ricardo Amaral, engenheiro civil. Um abraço para ele também, conheço. Eu participei de um encontro de engenharia, aí a turma estava lá, né, a turma da Civil, aí eles abordando um prédio no centro de Belo Horizonte. Já estava ali, o projeto conceitual já estava praticamente estabelecido. Poxa, está seguro, vamos subir o edifício e tal. Aí, de repente, chega a turma da arquitetura. Não, mas espera aí, a gente quer aqui um jardim, não sei do quê, no quarto piso tal, aquela coisa toda, sem pilastras, pilastras, né? Colunas no meio, vão livre. E me conta aí, como que é esses desafios aí? Pois é, o que acontece hoje, graças a Deus, meu relacionamento com engenheiros, eu conheço 2 excepcional, inclusive até o Ricardo Amaral também, um grande abraço para você, Ricardo. Eu conheço 2 excepcional, que é o Derli e o Gustavo, parceiros de muito tempo. E a nossa arquitetura e engenharia caminha bem junto mesmo e tal, e não há essa problemática. A única diferença, pessoal, que eu quero que vocês compreendam entre o arquiteto e o engenheiro, o arquiteto, ele costuma ser um pouquinho mais atrevido, mais ousado. Ele costuma dar asas para a imaginação. Vocês veem até o projeto do Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer, ele dava asas para a imaginação e depois, a problemática, quem que resolvia a problemática? Era o engenheiro. Aí que sofre o engenheiro. E o engenheiro, geralmente, ele costuma ser mais prático, mais funcional. Recentemente, eu fui contratado por um cliente, ele contratou um engenheiro
E o engenheiro fez um prédio para ele, arroz com feijão mesmo, algo bem simples. E quando ele me contratou para trazer uma proposta nova, eu mudei totalmente a estrutura do edifício. E continuo amigo desse engenheiro, nós ficamos inimigos não, tá, pessoal? E o interessante é que caminhamos junto. A engenheiro, na questão de praticidade e funcionalidade, eles são ótimos. E tanto um quanto o outro são papéis fundamental. Porque o engenheiro, até faço cálculo estrutural também, mas o engenheiro, para cálculo estrutural, ele consegue ser mais fluido, ele consegue trazer mais solução. Agora, no tocante de trazer personalização para o ambiente e fazer do ambiente um hotel 10 estrelas para o cliente, aí eu falaria com vocês que o arquiteto e o design de interiores, porque ele consegue trazer essa solução. Porque já consertei muitos projetos, Regis, de engenheiro, que ele não pensou na praticidade e funcionalidade e, o mais importante, ergonomia do espaço. Na hora que o cliente me contratou para fazer o projeto de interiores, a minha dificuldade foi, o cliente queria uma cama queen size. Infelizmente, não foi possível, porque o engenheiro, o terreno era muito grande, mas ele trabalhou o quarto do cliente, a suíte master, um quarto 3x3. É muito pequeno. E o arquiteto, na hora que ele está no briefing, e no anteprojeto, ele já consegue já fazer esse estudo, inclusive, por exemplo, em quarto, colocamos chase, colocamos poltrona de leitura, gostamos de fazer do quarto do cliente, da suíte master, mais um ambiente, mais um atrativo para o cliente, para ele saborear, para ele vivenciar aquele momento da melhor forma possível. E nesse projeto, em especial, 3x3, infelizmente, não foi possível. Tá? Aí a solução foi o quê? Infelizmente, pessoal, teve que quebrar, demolir, ampliar o quarto, ampliar o banheiro, ampliar o closet, inclusive até a sala. E a cozinha. A sala e a cozinha estavam muito apertadas. Mudamos o projeto inteiro, mas o cliente ficou muito satisfeito. E acaba que, enquanto nós estamos ali naquele momento de iniciar uma obra, aí muitas das vezes você vai pensar, não, mas eu vou pagar o arquiteto, eu vou pagar às vezes até mesmo um engenheiro para poder fazer o projeto da minha construção. É muito comum, né, embora hoje um pouco menos do que antigamente, né? Hoje a gente tem aí a participação do CREA um pouco mais ativo nessas construções, mas mesmo assim ainda não resolveu todo o problema. E as pessoas realmente consideram assim, um dinheiro meio que desperdiçado neste momento, né? Só que não pensa, por exemplo, na insatisfação que uma construção um pouco inadequada pode trazer no futuro, né? Porque eu acredito que pior do que construir é reformar, né? Sim. Eu acho que a reforma ela é dolorosa. Você tocou num assunto muito importante, inclusive, recentemente em Mateus Leme, uma cliente comprou uma casa muito bonita, e me chamou para tratar as problemáticas. E as principais problemáticas foi uma casa que foi construída sem o acompanhamento de profissional, arquiteto e engenheiro. E as portas dessa casa, a casa que foi vendida por um valor muito alto, na boa, na casa aí de 2 milhões, tá, pessoal? E as portas dessa casa, 60 centímetros, 50 centímetros, a porta para o banheiro, a casa não tinha janela. Ou seja, eu tive que tratar toda a problemática e a cliente, só para resolver essa problemática, Regis, ela gastou mais de R$200 mil. Ou seja, o que sai mais caro para você, que insiste e tem essa resistência, a engenheiro, arquiteto, que custa mais caro é você construir da sua maneira. É você contratar um pedreiro. Pedreiro tem muito conhecimento, super respeito e valorizo. A cada dia, Regis, num canteiro de obra, aprendo muito com meus amigos aí, pedreiro. No entanto, a solução que esse pedreiro vai dar é o quê? Geralmente, ele vai fazer para você um quadrado, porque é aquilo que ele aprendeu lá atrás. Ele não vai pensar no espaço como um todo. E a função do arquiteto e do engenheiro é trazer uma solução top para você. Agora, vamos falar um pouquinho de sustentabilidade. Porque eu acho que aproveitar essa oportunidade, porque também tem soluções, né, para a gente tornar a casa aí um pouco mais econômica, né? Por exemplo, aquecedores. É sua praia? Você mexe com isso também? Você pensa nisso? Olha, projeto sustentável, amo. E quando a gente fala de sustentabilidade, geralmente eu exploro muito a questão da iluminação natural. Aproveito muito a questão de água pluvial, água de chuva, aproveito muito, porque se eu tenho uma casa com uma iluminação natural eficiente, essa casa, ela, durante o dia,
a pessoa que morador dessa casa não vai acender luz. E uma casa mais iluminada, mais clara, traz mais o quê? Mais harmonia, mais aconchego visual. E sem falar que você trabalha uns tons mais claros na casa, ou que seja ainda, tem cliente que opta por escuro. Mas quando você tem uma iluminação natural, essa questão de sustentabilidade também, que remete-se a isso, você consegue trazer para o cliente até uma economia, porque durante o dia não vai acender a luz. Porque eu já fui em casa, inclusive, no momento agora, estou com um cliente em Grande BH, os quartos são todos escuros, nenhum quarto tem janela. Aí tem solução, para toda problemática tem solução, mas só que se você não trabalha essa questão da sustentabilidade, de aproveitar a iluminação natural, ventilação cruzada na casa, vento, você abre uma janela, abre uma porta, você tem vento, você tem corredor de vento. Aí, geralmente, hoje, na maioria das casas e dos clientes que eu encontro, infelizmente, são ambientes muito enclausulados, muito escuros, e cliente, às vezes, até com uma condição financeira resolvida, Regis. Mas, na resistência de não contratar um engenheiro e arquiteto, acaba fazendo essa má opção em não pensar no projeto, na residência como um todo. E essa questão de sustentabilidade, hoje, eu levo muito a sério, inclusive, até a questão de projeto de energia elétrica. Uhum. Hoje nós temos fotovoltaica, dentre outros fatores. Eu customizo tudo isso aí e aproveito tudo isso. Não, isso é interessante, né? Porque hoje qualquer coisa que você conseguir economizar já Exato. é maravilha, né? E não somente a economia doméstica, né? Pensar também nos recursos que são esgotáveis que Sim. a gente tem por aí, né? Exato. Agora, Luiz, me fala um pouco mais. Assim, talvez a minha pergunta ela vai ser meio que estranha, cara, mas me fala um pouco mais sobre as tendências agora de design. Porque, assim, eu não sei, eu vou falar a pergunta meio que estranha porque eu não estou muito envolvido nessa área, né? Mas eu sei que durante um tempo, né, as pessoas têm aplicado muito essa cozinha americana, tal, não sei o quê. Eu sei que já é uma tendência que de um tempo atrás, mas daqui para frente, o que se pode esperar aí de inovação para a construção? De inovação, nós vamos voltar para o assunto anterior, que é a sustentabilidade. Acredito que a sustentabilidade, inclusive, o CAL, ele está trabalhando isso aí com a maioria dos arquitetos, trazer uma solução de implantar e efetivar essa questão de sustentabilidade. Isso aí, pessoal, olha, acreditem, é responsabilidade do arquiteto trazer uma solução. Porque o arquiteto, a responsabilidade dele não é somente no micro, não é somente para o cliente de uma residência, mas a responsabilidade do arquiteto também envolve também cidade. E quando é uma casa, ou então um equipamento público que leva em consideração a questão da sustentabilidade, isso aí é muito importante, não ganha somente o morador, ganha o bairro, ganha a cidade, ganha o planeta, né? E a questão de tendência, agora, o que acontece? Ano passado, vou falar inicialmente de cores. Ano passado, nós voltamos aí à questão do retrô. Cores fortes, cores quentes, vermelho, preto, tijolo, que também madeira, cores muito fortes. Na tendência, a questão de conceito aberto, integrado, isso aí que acontece. Hoje, aqui no Brasil, eu diria para você que está muito mais. E voltou com toda a força, isso aí é muito comum nos Estados Unidos, conceito aberto. Mas aqui no Brasil também eu digo para você que 99% dos meus clientes é conceito aberto. O que seria conceito aberto? Conceito aberto é fazer com que o ambiente social seja um único. E esse conceito aberto, ele favorece o convívio, porque a esposa está cozinhando, ou o marido está cozinhando, ou o filho está cozinhando, que lá em casa, lá todo mundo cozinha. Enquanto um ou outro está cozinhando, a gente está em frente conversando, outro está na mesa de jantar conversando, todo mundo num único ambiente, mas sala de jantar, sala de estar e cozinha num único ambiente, se integrando, conectando. Tá? Esse seria o conceito aberto. Ilhas, eu trabalho muito com ilha, amo ilha, não sei se você conhece ilha, aquela bancada solta no meio. Eu gosto muito por quê? Porque traz esse convívio. Eu sou muito família. E, graças a Deus, eu tenho a felicidade de falar com você que o meu escritório principal é na minha residência. E trabalhar na minha família, toda hora eu gosto de ir no jardim, eu gosto de ir na cozinha conversar com minha esposa, ou vice-versa, ela vai lá conversar comigo, isso é muito bom. E quando eu proponho isso para o cliente, é muito bom. E quando você fala de tendência, eu acredito que essa questão de conexão está cada vez ficando mais forte, isso no meu nicho de cliente.
tá? Eu dificilmente atendo um cliente que não gosta quando eu apresento essa proposta para eles que eles não gostam. Geralmente eles gostam. E é importante isso, né? Sim. Na verdade, essa tendência, ela traz de volta e faz um resgate, né, aos elos familiares, né? Exato. Eu acho que isso é muito importante. E aí, de fato, a família é o bem mais precioso Exato. que, de fato, nós temos aqui na Terra, né? Sim. Luiz, agora me fala aí, qual que é seu maior sonho? Meu maior sonho... Te peguei meio que assim, né? Veio, pô, Eu vou ser ousado, hein? Vou ser ousado. vamos lá. Pessoal, meu maior sonho, e eu não vejo isso como impossibilidade, não. E o primeiro passo, eu vou compartilhar com vocês de novo aqui, ó. E também em Provérbios fala, determinando tu algum negócio, permaneça firme e a luz resplandecerá. Em Provérbios 23, 7, assim como o homem pensa, ele é. Meu maior sonho, eu acredito verdadeiramente, Regis, que Deus, ele não me chamou somente para projetar grandes projetos. E grandes projetos, quando eu falo de grandes projetos, eu me vejo projetando para o Elon Musk. Eu me vejo, naturalmente, projetando para o Donald Trump, para o... se vai dar tudo certo, para o Jair Messias Bolsonaro, se não for ele, para outra pessoa. Eu me vejo em outras atmosferas arquitetura. Inclusive, até falei, torno a repetir, para o Elon Musk. Por quê? Porque a minha arquitetura, além de ser uma arquitetura muito funcional, eu torno a repetir o que eu falei no início, eu faço o processo criativo muito rápido. Eu trago solução, tem engenheiros que às vezes entram em contato comigo, são projetos que estão trabalhando já há meses. E com poucos minutos eu já consigo trazer uma solução, entendeu? E pensando no todo, pensando no agora, no depois e no futuro. Eu acredito que meu maior sonho é esse, é projetar para o Elon Musk, para o Donald Trump e ter aí, assim como Oscar Niemeyer, eu acredito que Oscar Niemeyer foi um grande nome na arquitetura e até hoje, nos momentos de hoje, eu acredito que o meu nome, Deus tem uma promessa para mim, não sei se vocês, a maior parte de vocês acredita que são cristãos, vocês vão acreditar nisso, mas Deus tem uma promessa para mim. E a promessa de Deus é soprar meu nome nos 4 cantos do mundo. E entenda, mais uma vez, não somente por Elon Musk, mas projeto social também. Tá? Hoje, para honra e glória de Deus, eu faço já alguns projetos social, quero continuar fazendo isso, e essa arquitetura para todos. Eu tenho essa preocupação aí de fazer isso. Amém. Amém. Isso é maravilhoso. Eu acredito que, quando a gente fala de sonhos, né? Como você até mencionou no começo aqui, um pouco antes, nós podemos sonhar, nós podemos realizar. Mas eu carrego sempre, também é um texto bíblico, que fala que o Senhor, Ele opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Então, não existe nenhum querer, né, que seja meramente humano. Verdade. Né? Porque se Deus ele opera em nós tanto o querer quanto o efetuar, então antes de querer, né, antes que eu pudesse pensar que eu queria, Deus já estava implantando uma semente dentro do meu coração. Né? E aí nós podemos crer que aquele que plantou a semente, ele é fiel, né, para fazer com que a semente ela cresça, Verdade. né, ela germine, cresça e reproduza, né? E aí será um prazer, né? Nós não sabemos quando, né, qual que será a data, eu poder falar, olha, você está vendo esse rapaz aí, foi lá no Pô de Prosa. Vai ser uma honra. Né? Tem até um amigo meu, mandar um abraço para ele, Eric Feldner. Ele esteve aqui no Pô de Prosa, está indo aí também para o ITA, né, fazer mestrado lá, e ele tem desejos de, né, vamos dizer assim, ir para o espaço. Né? Então, assim, não existe sonho demasiadamente grande ao ponto que não possa ser realizado. E acredito também que o maior obstáculo entre a realização, né, entre o sonhar e a realização está em nós. Verdade. Nós colocamos aí este obstáculo. Mas, vamos lá. Agora, como que nós podemos viabilizar essa arquitetura para todos? Como que nós vamos operacionar isso? Tá. Isso aí, primeiramente, ele parte de início, primeiramente, a comunicação
em Ibirité eu acredito que eu teria uma boa entrada para isso aí, porque eu conheço o Diniz Pinheiro de longas datas. Em Mário Campos, a prefeita de lá também já entrou fazendo a história. Eu acredito também que eu consigo, porque tudo começa de um projeto piloto. Esse projeto é apresentado aí para a prefeitura, e a prefeitura ela é responsável de repente, unir essas pessoas que moram em regiões aí carentes aí, para a gente trazer essa solução para elas. Eu falo com você que a maior parte das pessoas de periferia, inclusive, que eu já atendi para elas é demasiadamente difícil. Mas eu acho que assim o mais importante é que quando você faz um projeto para essa pessoa, de repente ela se encontra dentro da realidade, porque uma coisa é só o papel, o esboço, outra coisa é a realidade. Quando ela encontra dentro dessa realidade, quando ela vive essa realidade dentro da casa dela, eu já tive até relatos de cliente que falou: Luiz, nem parece que eu moro em periferia. E quando eu recebo pessoas aqui em casa, a pessoa fica vislumbrada com o projeto que você fez. Por quê, pessoal? Porque, de certa forma, isso aí também faz parte até de dignidade. E a pessoa, quando ela mora bem, ela tem prazer, entenda, ela tem prazer para sair de casa para trabalhar e tem prazer também para voltar para casa. E o mais importante, às vezes, a maior parte dos pais de família, eles trabalham em lugares extremamente confortáveis, Regis. E não dá para a família, por medo, esse conforto. E eu falo com você que está assistindo esse Pô de Prosa, que é possível você dar esse conforto para a sua família com valor bem acessível. E o meu trabalho é fazer com que, primeiramente, o quê? Apresentar esse plano para a prefeitura e a gente fazer com que esse projeto Arquitetura para Todos seja acessível, por um preço bem simplório, mas que seja acessível para todos. Legal. E como que... Vamos entrar para um lado evangelístico aí, né? Você tinha me falado sobre missões. Sim. Me fala um pouco mais sobre isso. Por que isso arde no seu coração? Pois é, meu irmão, o que acontece? Eu falo com você que eu tenho 2 chamados. O primeiro, arquitetar. A minha principal responsabilidade hoje, como profissional da área e habilitado, é arquitetar soluções independentemente da problemática. Mas só que, acima disso, está aquele que me chamou, me habilitou, me deu condição para estar onde está, para fazer diferença por onde quer que eu vou. E missões, essas missões, ela não limita somente a púlpito de igreja, entendeu? É o quê? A extensão do púlpito é na casa de um cliente. Recentemente eu visitei uma cliente, uma fazendeira, e essa fazendeira, na primeira oportunidade, eu ouvi ela 5 minutos. E na primeira oportunidade, falei de Jesus para ela, e, para minha surpresa, ela foi na igreja. E uma pessoa de posse, pessoa bem resolvida, ou seja, as pessoas lá fora, elas só precisam de nós o quê? Falar de Jesus para elas. E muitas das vezes, nós criamos o quê? Nós criamos uma redoma de ouro em redor de nós, que somos crentes. E a maioria de nós somos crente 007. Nós só vivemos o evangelho nas 4 paredes dentro da igreja. E Jesus Cristo, ele nos chamou para viver esse arquitetar Cristo Jesus fora, na família, na parentela. E o mais importante, eu falava no início dessa semana que muitas igrejas buscam por avivamento, por despertamento e tal, mas este maior despertamento, ele acontece primeiramente na minha família. Esse avivamento eu tenho que viver na minha família, porque é impossível, Regis, eu querer viver o avivamento só dentro da igreja nos dias de culto. E quando você fala essa questão de missão, arde muito no meu coração, porque eu sei onde Deus me tirou. E esse Cristo Jesus, que é a maior riqueza na minha vida e na vida da minha família, eu quero levar para as pessoas. Eu já tive a oportunidade, Regis, inclusive, de certa vez, estar andando e pedir para Deus uma oportunidade, dirigir, na verdade, pedir a Deus para que colocasse alguém que me pedisse carona para mim falar de Jesus para ele. E na primeira, eu lembro que andei alguns quilômetros e uma pessoa acenou a mão, uma senhora, e ela entrou no carro. Os 10 primeiros minutos foi ouvindo. A gente tem que ser pronto para ouvir, para entender, para ter discernimento o que está acontecendo ali, para depois agir, E 10 minutos ouvindo, e os restantes eu falei com ela de Jesus. E no final da carona, aquela mulher, ela se rendeu, ela voltou para Jesus,
Ou seja, hoje o meu carro é um culto. Meu carro, meu veículo é um culto. Eu presto culto para Deus dentro do meu carro. Quando eu estou na rua, eu às vezes aponto o dedo para as pessoas. Jesus te ama e tem um grande plano na sua vida. Meu irmão, às vezes é uma palavra. E aquela pessoa começa a chorar. Aquela pessoa começa, cara, eu precisava ouvir isso hoje, meu irmão. Eu estava aqui falando com Deus agora exatamente isso. Se Ele de fato me amasse, Ele falasse comigo. Ele usasse alguém para falar comigo. E às vezes, Deus ele pode parecer sim, mas Ele pode usar a palavra e Ele pode nos usar. Ele pode usar as ondas do podcast, as ondas sonoras, do rádio, televisão e tal. Mas, pessoal, é necessário que nós falamos de Jesus para as pessoas. Não, e é urgente, né? Urgente, meu irmão. Urgente. É urgente, né? Inclusive, em todas as áreas, né, Em Luiz? todas as áreas. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Aí eu vou... Vamos que vamos. Você acha que teremos um outro Oscar Niemeyer na atualidade? Meu irmão, eu vou ser ousado mais uma vez. Eu acredito que nós já estamos vivendo esse momento. Há um tempo atrás, eu consegui contato com algumas emissoras de televisão e algumas eu consegui e, na ocasião, quando eu escrevia, as poesias foram divulgadas para o país inteiro. Record, Rede Minas, teve outras emissoras que não vou Rede Metrópole, Rede Super, teve outras que não vou lembrar o nome, e também jornal, tipo Super. Eu acredito que hoje, tudo que nós precisamos é o quê? De uma boa publicidade. E trabalho também. A melhor forma de saber que o meu trabalho é bom é conhecendo o meu trabalho e me colocando em prova. Pessoal, coloca em prova aí, eu não vou cobrar por isso, não. Tem algo difícil que vocês não conseguem resolver, que, de repente, para o seu município, para você que é prefeito de cidade, ou vereador, ou deputado estadual, ou até o presidente atual, para vocês, uma solução de arquitetura ou engenharia que é impossível. Entre em contato comigo, eu não vou cobrar nada. Eu vou trazer a solução para vocês. E acredito, sim, que nós estamos diante de um Oscar Niemeyer. Você é ousado. Com certeza. Você é ousado. Não, e é exatamente isso aí. Que vai muito dentro quando você fala isso, aí eu penso assim, vai muito dentro também de algumas coisas que eu acredito, né? Se você não acreditar em você... Exato, meu irmão. Quem vai acreditar? Quem vai acreditar? Então, parte para esses princípios. Exatamente. Agora, vamos lá. A gente sabe que tem uma turminha aí que talvez está nos momentos de indecisão. Não sei o que fazer, não sei o que cursar, né? Qual curso eu vou seguir? Estou saindo do ensino médio, tal, vou para o curso superior, tal, enfim. Qual que é o escopo da profissão arquiteto? Tá, aqui você já falou um pouquinho das coisas que você faz, de forma resumida. Sim. Mas não é só isso. O que mais que esta pessoa ela pode encontrar na arquitetura? Na arquitetura, tem até uma frase, esqueci o autor, mas ele fala assim, olha, escolha uma profissão que você goste e você não terá que trabalhar um único dia da sua vida. Escolha uma profissão que você goste e você não terá que trabalhar um único dia da sua vida. E a Bíblia também fala muito isso em Eclesiastes. E, enfim, pessoal, primeiramente é você se identificar com algo que você goste. E, no meu caso, a arquitetura e escrever são dois nichos que eu amo. O trabalho, para mim, Regis, tem dia que eu trabalho 21 horas, meu irmão. Tem dia que minha esposa tem que pisar no freio. Luiz, chega, vamos dormir. Tem dia que meu filho, pai, eu vou ficar com você aqui e não vou dormir. De repente, meu filho está dormindo, eu estou continuando trabalhando. E o meu trabalho, eu falo com vocês que eu não me canso. Agora, tem dias, sim, por exemplo, a cada 2 meses, às vezes eu vivo uma ressaca de trabalho. O que seria essa ressaca de trabalho? É o dia que eu não consigo trabalhar, não consigo pensar. Esse dia eu tenho que descansar. Mas isso acontece, às vezes, nem digamos assim, em cada 5 meses, porque eu trabalho muito. Mas eu amo o que eu faço. E para esse jovem que está por escolher a sua profissão, a sua carreira, eu torno a falar, arquitetura, eu amo o que eu faço. No entanto, você tem que entrar numa área, hoje tem teste de aptidões, né? Inclusive a Universidade UNA, que foi a universidade que eu me formei, essa universidade ela tem esse teste de aptidão, você vai lá e faz esse teste, eu estou olhando para a câmera ali, tá?
Você faz esse teste de aptidão e você consegue ser mais coerente com o que você deseja ser. Eu super recomendo para você. Eu recomendo você também, pessoal, olha, o que faz a diferença, que nem eu falei com vocês. Eu era garoto pobre, eu morava em periferia, mas a periferia não morava em mim. Na ocasião que eu morava em periferia, eu sempre gostei de teatro, sempre gostei de música clássica, de concerto. Eu sempre procurei estar em meio de pessoas que me inspiram a ser melhor do que eu. Tá? E de fato tem até essa frase, né? A gente conhece uma pessoa pelo nível de pessoas que está em sua volta. E escolha primeiramente pessoas que te inspiram. E hoje tem várias carreiras, né? Inclusive carreiras do futuro, psicologia, porque hoje a gente vive a questão notebook, celular o tempo inteiro, questão de ergonomia também, que é fisioterapia. Arquitetura talvez tende a cair, porque hoje a inteligência artificial está entrando com tudo. No entanto, a inteligência artificial ela não entra na sua mente, não faz o briefing com você. Ela vai te dar um projeto pronto. O arquiteto, o engenheiro é diferente. Ele vai pensar e vai te escutar e vai fazer algo bem personalizado. Ele é uma inteligência artificial. Artificial. Toma cuidado com isso aí, beleza? Cozinha pronta, eu entro no aplicativo e consigo montar minha cozinha. Não tem a sua personalidade, não vale. Que vai trazer gosto para você. Hoje, eu, inclusive, ofereço essa experiência para o cliente, que é a realidade aumentada. Você coloca o óculos de realidade virtual e você consegue entrar dentro da sua casa pronta. Só está o lote, só está o terreno, você consegue ver a casa toda pronta, cada ambiente, a fachada e assim por diante. Aí é isso, pessoal. É você focar, você estar entre pessoas que te inspiram, você, de fato, saber o que você quer para depois, poxa, por que eu fiz arquitetura? Por que eu fiz psicologia? Por que eu fiz direito? É escolher com inteligência. Exatamente. Agora, mais uma aí, Luiz. A sua atuação, você trabalha trazendo soluções de algo já pronto, ou você pega um projeto, por exemplo, Luiz, eu estou com um lote ali parado, cara, eu estou querendo construir, e aí, você entra nessa? Sim. Geralmente, eu vou falar com vocês o que eu mais amo. Eu amo trazer projeto do zero. Projeto do zero, para mim, na boa, é muito fácil. Tá? É muito fácil. Agora, eu gosto de trabalhar pensando, eu gosto de trabalhar em problemáticas de arquitetura que talvez para muitos é impossível. E trazer uma solução para o cliente de modo a deixar os olhos do cliente brilhando com aquela solução que eu trouxe. Tá, assim, aí eu trabalho com tanto projeto de reforma, quanto projeto do zero e também projeto urbanístico também, praça, ruas e assim por diante. Projeto também de parcelamento de solo, condomínio fechado. Tá? A minha área de atuação, um arquiteto, se eu não me engano, até 2020, ele pode atuar em até 230 áreas. Provavelmente já deve ter aumentado já. Eu posso atuar em até 230 áreas. É exatamente isso que seria mais ou menos o que eu esperava da resposta, né, quando eu te perguntei. Porque, Entendi. por exemplo, quando a gente pensa no profissional arquiteto, talvez a pessoa está aqui, não, mas eu vou só trabalhando, eu não tenho tanta criatividade para fazer algo tão belo, acho que é só o projeto. Mas Exato. Talvez o profissional arquiteto ele tenha uma outra leva aí de atuações que não o projeto. Algo interessante que você falou aí, que é muito mais além, pessoal, olha, um projeto simples, tá? Que é um projeto, um exemplo de uma casa. Um projeto de uma casa não é somente você chegar e fazer a planta baixa e as perspectivas não. Tem um estudo, onde vai passar a fiação. Depois, esse negócio de quebrar pilar, de quebrar viga para passar cano e para passar fio, não existe, pessoal. O projeto, quando você contrata um arquiteto, um engenheiro, ele já te dá a solução completa. Entendeu? Nesse viés, ou seja, quando você contrata um profissional dessa área, você já vai ter já o projeto completo. Paginação, projeto luminotécnico, entendeu? A questão é bem completa mesmo e não é somente o projeto planta baixa. Legal. Ô Luiz, nós já estamos assim na reta final. Passou muito rápido. Sim. 8 minutos? Mas já é uma reta final, porque a hora que Tá eu começar bom. a fazer as considerações finais, já vai 4. A minha, mais 4. Né?
Mas aí, desde já, eu já quero agradecer Moura e Silva, né, pelo patrocínio deste episódio. Se você estiver precisando aí de alguma solução, material de construção, enfim, de A a Z, De A a Z. né, procura aí Moura e Silva, né, com certeza eles vão poder te dar aí um bom atendimento. Né. Queria mandar um abraço já também para o pessoal do Rio Grande do Sul, né, muito obrigado pela audiência, continue participando. Mas, Luiz, me faça suas considerações finais. Fala talvez aquilo que está no seu coração, que ainda não te foi perguntado, mas seja espontâneo neste momento. Certa vez, pessoal, olha, eu sempre fui muito sonhador. E sendo sonhador, muitas pessoas me criticam, porque o processo de sonhar, Regis, para a pessoa sonhar, primeiramente, todo sonho, quero que você entenda, primeiramente, para chegar no seu coração, nasceu no coração de Deus. E na ocasião que eu sonhava, eu lembro que eu mostrei para as pessoas próximas a primeira casa que eu ia fazer e tal, e eles duvidaram, eles não acreditaram, olha, não, mas você veio dessa origem e tal, é impossível, não, para com isso, porque você acaba deixando a sua família com vergonha. Pessoal, é impossível somente para aquele que de fato e verdade não acredita e não caminha. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, verdadeiramente, Mateus 6,33, não é que eu busquei Deus interessado naquilo que Ele podia me dar, naquilo que Ele podia fazer por mim, mas eu busquei Deus, por quê? Porque eu precisava. O doente, ele procura o médico quando ele precisa. E assim é nós também quando nós procuramos Jesus. E quando eu procurei Jesus Cristo, eu vivi verdadeiramente Mateus 6,33. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E o que eu busco até hoje é o reino de Deus e a justiça. E as demais coisas, Deus acrescenta. E Deus ele só acrescenta para aqueles que já têm. Para aqueles que já têm sonho, para aqueles que acreditam. E quando aconteceu, então, a realização desse sonho em 2009, ainda trabalhando na Lonax, assalariado na ocasião, mas Deus começou a fazer um grande milagre na minha vida naquela ocasião, naquela empresa. Eu entrei lá cortando papelão e saí de lá na área administrativa, fazendo financeiro da empresa, ajudando no financeiro, departamento de faturamento, contabilidade, tecnologia da informação. Ou seja, Deus me prosperou naquele lugar de tal maneira que, em 2009, quando eu vivi o sonho daquilo que era um projeto, era uma casa de isopor, e eu consegui trazer aquilo à realidade, mas foi um milagre, minha vida foi um milagre. Eu quero falar com você que é possível, mais uma vez. Se você sonha, basta você acreditar que é possível. E é isso aí, não coloca limite no seu sonho não, pessoal. Coloca Deus no seu sonho e as coisas vão acontecer. É isso aí, Luiz. Qual que foi a maior dificuldade que você teve na vida? Dificuldade, Regis, o que acontece? Olha, passamos por alguns momentos muito ruins, em 2008, 2007, na verdade, durante 6 meses, sem luz e sem água dentro de casa. Água não tinha sido cortada não, mas sem luz durante 6 meses. E as pessoas próximas que iam até a nossa casa, quando eles viam a nossa situação, que naquela ocasião a gente morava num cubículo, numa casa muito pequena, e quando eu sempre fui ousado, que nem falei com você, que nem José. Naquela ocasião, quando eu abri a nossa geladeira, dentro da geladeira, por não ter luz, a minha geladeira virou sapateira. E as pessoas riam de mim, zombavam de mim. E mesmo naquela situação, eu nunca tive medo. Por quê? Porque eu tenho certeza daquilo que Deus vai fazer na minha vida. E se Deus falou que vai soprar os meus nomes como arquiteto nos 4 cantos do mundo, isso vai acontecer de uma maneira natural. E naquela ocasião eu mostrava por quê? Porque eu sabia, assim como José, quando ele falava do sonho dele, as pessoas criticavam, ele sabia que ia acontecer de certa forma. E naquela ocasião foi muito difícil, por quê? Porque Deus tinha pessoas para nos ajudar. Nossos familiares, eles têm condição e tal, mas Deus ele não quis que os nossos familiares, em 2007, estendessem a mão para nós. Por quê? Ele quis que a glória fosse totalmente dele. Deus ele mudou e transformou e tem transformado a nossa vida. E, resumo, o nosso foco hoje, o nosso alvo hoje como família Sante, não é viver bem aqui nessa terra, é fazer a vontade de Deus, é buscar o reino de Deus verdadeiramente, Regis. E a justiça de Deus é pregar o evangelho no tempo e fora do tempo, e ser uma carta viva, ainda que nós não pregamos, mas o nosso testemunho, que
impacte a vida de outras pessoas. Amém. Esse é o desejo do nosso coração. Glória a Deus. É isso aí. Enquanto eu faço essa pergunta para você, na verdade é para que a gente possa finalizar, justamente para que esse episódio possa contextualizar com muitas pessoas que talvez estão nos escutando aqui. Sim. Porque o Pod Prosa ele tem essa finalidade também de não ser só simplesmente assunto técnico. Sim. Nós estamos aqui para propagar aquilo que de fato, né, Deus tem colocado aí nos nossos corações. Isso importa. E aí, a Bíblia fala que há esperança, né? Há esperança para uma árvore, ainda que talvez caída, tombada na beira ali do ribeiro, mas ao cheiro das águas ela brotará, não é assim? E às vezes, muitas pessoas que talvez estão nos escutando, às vezes fica desesperançoso em relação aos seus sonhos, porque às vezes por N motivos, inclusive o tempo, né? Às vezes o sonho ele ainda não se realizou por causa do tempo, né? Porque há tempo para todas as coisas, né, nessa terra. Aí eu queria finalizar justamente com isso. Não perca a esperança. Nós estamos aqui, hoje é dia 9, né, de janeiro de 2025. Nós temos um ano inteiro ainda pela frente. Ouse sonhar, né? Ouse sonhar. Sonhe, não perca a esperança. E no final de 2025, olhe para trás, né, e veja quão você já avançou. Né? Então, eu acho que esse episódio serve muito para isso, não somente para as coisas arquitetônicas, Sim. mas, como você disse, né, o grande desafio é arquitetar Cristo no coração das pessoas. Muito obrigado, Luiz, pela sua presença. Muito obrigado mesmo. Foi uma honra, um prazer imensurável receber você aqui no Pod Prosa. Já quero aqui ousadamente também deixar as portas abertas, volte outras vezes, né? Traga a sua família para sentar aqui na próxima, né? Os garotos, os meninos estão aqui, a esposa está aqui também. Prazer em conhecer vocês, família abençoada, né? E sinta-se à vontade para voltar. Eu tenho certeza que será sempre um prazer poder falar com você. Honra toda minha. Tá? E deixar, só para finalizar, Salmo 37 fala assim, que entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Se de repente você se identifica com o que o Regis falou a respeito de sonho, você pensa que é o fim, o segredo para que esse sonho aconteça na sua vida é você entregar a sua vida para Jesus. O resto você deixa com ele, beleza? Entrega a sua vida para Jesus e fala de Jesus para as pessoas. O resto, trabalha para ele, ele vai trabalhar para você. Exatamente. Comente aí, deixe nos comentários aí o que é que de fato Jesus está fazendo na sua vida. Deixa nos comentários. É legal. Um forte abraço para você que chegou até aqui nesse episódio. Muito obrigado pela sua presença. Não somente comente, mas se inscreva no canal. Para os nossos amigos aí do Rio Grande do Sul, um grande abraço para vocês. Se inscreva no nosso canal também. No YouTube, @podprosa.p, Instagram, @podprosa.pp. Será um prazer conhecer vocês e comunicar com vocês também. Um forte abraço, que Deus nos abençoe. Amém.